Bom dia, pessoal. Vamos lá, então, dar continuidade aos nossos assuntos. Hoje a gente vai trabalhar a transição para a independência, né? Proclamação da independência do Brasil. E já na sequência a gente vai entrar em primeiro reinado, tá certo? Então eu vou retomar o assunto do nosso encontro de semana passada, que trabalhou o período joanino, ok? Até o retorno de Dom João VI para Portugal e a regência de Dom Pedro I. Hoje a gente trabalha, então, esse período da regência de Dom Pedro I, que vai ser aí o pontapé inicial para que a gente chegue finalmente na independência, ok? Terminado esse assunto, a gente já emenda com o primeiro reinado, como que foi a estruturação política, o reconhecimento da independência do Brasil por outros países, tá certo? E aí avançamos, provavelmente até chegarmos na Confederação do Equador, ok? Vou espelhar a tela com vocês, todo mundo está me ouvindo? Tem alguém que está tendo algum problema? Tudo certo? Tá. Vou compartilhar a tela. Então, se alguém estiver tendo algum problema, não estiver conseguindo visualizar, me fala que a gente tenta resolver. Todo mundo está vendo? Sim? Ótimo. Então, vamos lá. Na semana passada, no nosso último encontro, nós terminamos falando sobre esse assunto aqui, tá bem? Sobre a formação das cortes portuguesas, o caráter liberal da Revolução do Porto, tudo bem? E aí, então, para a gente dar sequência nesse assunto, nós vamos falar sobre o retorno de Dom João VI, na verdade, retomar, para que a gente já emende em emancipação política. Vou pedir para que, se caso alguém não esteja conseguindo visualizar a tela, se estiver tendo algum problema, e se durante a explicação aparecer alguma dúvida, me manda por áudio, por gentileza, para a gente deixar aí mais dinâmico, para não ter que ficar fechando a apresentação toda hora para poder visualizar o chat, tá bom? Quem não colocou o nome no chat ainda, não se esqueça, por gentileza, para a gente poder registrar a presença, tá bem? Então, mais uma vez, nós estamos terminando a ficha 5, tá bem? Que é o que ficou faltando da semana passada, e aí a gente já vai entrar agora, assim que a gente terminar e chegarmos na independência, a gente já vai entrar na ficha 6, que é o primeiro reinado. Então, vamos lá. Bom. Ô, João, Pode falar. posso sair e entrar de novo? Meu chat não tá pegando, mano. Tá bom. Vamos lá. A gente havia falado na semana passada sobre a Revolução Liberal do Porto, a formação das cortes portuguesas, só lembrando, né, essas cortes portuguesas foram uma espécie de parlamento formado em Portugal, no contexto desta revolução. Essa revolução se formou pela insatisfação da burguesia portuguesa frente à saída da corte portuguesa de Portugal, à emancipação do Brasil, na verdade não a emancipação, mas a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal, a perda dos privilégios e monopólio sobre o comércio com o Brasil, tudo isso gerou uma grande insatisfação na burguesia portuguesa e eles então promovem a Revolução. Essa Revolução tinha por objetivo formar uma constituição para Portugal, então ela marca o fim do absolutismo em Portugal e o início de uma monarquia parlamentar, tá bem? Esse parlamento português, chamado de Cortes Portuguesas, tinham por objetivo a recolonização do Brasil, ok? E esse objetivo de recolonizar o Brasil fez com que a elite brasileira, que não queria voltar a ser colônia de Portugal, se aproximasse de Dom Pedro I, ok? Por que Dom Pedro I? Porque eles viam no príncipe de Portugal o único com força política, principalmente, para conduzir a independência. Por que independência? Porque era a única forma do Brasil não voltar a ser uma colônia de Portugal. E aí, então, a gente chegou finalmente neste assunto aqui. Dom João VI cedeu às pressões das cortes portuguesas e retornou a Portugal. Só que quando ele fez isso, ele deixa Dom Pedro I aqui no Brasil como um administrador, um regente. É por isso que a gente fala que esse período é a regência de Dom Pedro I. Cuidado para não confundir esse período com o período que vem depois do primeiro reinado, que é o período regencial. Aqui é a regência de Dom Pedro I. Lá, depois do primeiro reinado, é a regência
basicamente, vamos colocar aí a grosso modo, de Dom Pedro II. Ele ainda não era o Dom Pedro II, ele se tornaria Dom Pedro II, mas é outra regência, ok? Bom, e aí, ficando no Brasil como regente, Dom Pedro I se aproxima ainda mais das elites brasileiras que queriam a proclamação da independência. E nós finalmente chegamos no processo de emancipação política que vai acabar com a independência, e a independência põe fim à crise do sistema colonial, que começou lá atrás com as revoltas que nós vimos lá no século XVII. Eu quero saber se vocês querem perguntar alguma coisa, se tem alguma dúvida em relação a esse assunto que a gente terminou na semana passada. Lembrando, eu retomei esses assuntos. E aí, galera? Tem alguma coisa ou posso seguir? Pode seguir. Então vamos lá. Quais são os antecedentes da emancipação política do Brasil? O primeiro deles é a formação do Partido Brasileiro, ok? O Partido Brasileiro era composto pela elite rural, por burocratas, por comerciantes brasileiros e até por comerciantes portugueses, tá bem? Contrários à recolonização, por quê? Porque tinham vantagens nesse contexto de Brasil igualado a Portugal ou independente, se fosse o caso, tá bem? Bom, esse Partido Brasileiro, que nem eu adiantei para vocês, formado pela elite, eles queriam o apoio de Dom Pedro I, tá bem, nesse processo de emancipação política, porque eles viam nele o único capaz de conduzir o processo. Por quê? Porque, pessoal, essa elite queria garantir que a população brasileira não iria participar deste processo de independência. Por que a elite queria afastar o povo brasileiro, a grande massa de brasileiros, deste processo de emancipação política? Caso o povo conduzisse a independência, Dom Pedro I não seria o imperador do Brasil, o Brasil nem seria uma monarquia, provavelmente ele seria uma república. Toda a estrutura política e econômica e social do Brasil seria alterada neste processo, e com certeza a elite econômica, escravocrata, perderia os seus privilégios, pois a escravidão seria abolida, por exemplo, e dentre outras mudanças que ameaçariam aí o status e o poder político dessa elite. Então eles não queriam correr esse risco, não queriam que isso acontecesse. Então a elite brasileira vê no Dom Pedro I o único capaz de conduzir o processo de independência, porque Dom Pedro I ele iria manter a ordem social, econômica vigente e organizar um modelo político, a monarquia, que garantiria a essa elite o seu status e os seus privilégios. Tá certo? Bom, diante disso, quando Dom João VI volta, desde Dom Pedro I aqui no Brasil, as cortes portuguesas também passam a exigir que Dom Pedro I volte a Portugal. Por quê? Porque Dom Pedro I era o príncipe herdeiro. Caso Dom João VI, na verdade, caso não, quando Dom João VI morresse, quem seria o rei de Portugal era Dom Pedro I, só que ele estava aqui no Brasil. Então essas cortes portuguesas passam a exigir que ele volte também, junto com o pai dele, ok? Bom, e aí, pessoal, Dom Pedro I sinaliza pela primeira vez que ele estava inclinado a atender às expectativas da elite brasileira. Qual expectativa era essa? A proclamação da independência do Brasil. De que jeito que ele mostra isso? Quando as cortes portuguesas exigem que ele volte a Portugal, ele vai, então, proferir aquela famosa frase: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. Este foi o dia do fico, o momento em que ele questionou, ele bateu de frente com as cortes portuguesas, ok? E se negou a cumprir a determinação dessas cortes de voltar para Portugal. Nós vamos ver no primeiro reinado que essa postura de Dom Pedro I trouxe consequências para o governo dele, tanto aqui no Brasil, quanto para a sucessão do trono lá em Portugal. Mas a gente vai trabalhar isso depois, ok? Bom, então, o dia do fico marca a primeira ruptura entre Dom Pedro I e Portugal, e o primeiro momento em que Dom Pedro I sinaliza atender os interesses da elite e se aproxima ainda mais delas, então, tá bom? A gente vai ver que esse namoro entre elites brasileiras e Dom Pedro I não vai durar muito tempo, ok? Mas, enfim, vamos lá. Bom, na sequência, Dom Pedro I afasta ministros portugueses que estavam exercendo cargos políticos aqui no Brasil e decreta o cumpra-se. O que é o cumpra-se?
o Brasil não era Reino Unido a Portugal? Se o Brasil era Reino Unido a Portugal, sendo Portugal o centro deste Reino Unido, tudo aquilo que Portugal determinava deveria ser cumprido pelos outros reinos que formavam esse Reino Unido, como Brasil e Algarves, ok? Só que Dom Pedro I vai falar o seguinte: eu só vou cumprir o que Portugal determinou se eu concordar com o que está sendo determinado. De que jeito que ele fez isso? Ele decretou o cúmpra-se. O que era isso? Só executo as ordens de Portugal se elas passarem pelas minhas mãos antes e eu concordar com elas. Certo? Este foi o cúmplice. Novamente, Dom Pedro I se afasta de Portugal e se aproxima ainda mais das elites brasileiras. Diante dessa postura do regente Dom Pedro I, Portugal ameaça invadir o Brasil, ok? Ameaça uma ocupação militar aqui no nosso território, e aí Dom Pedro I, então, finalmente proclama a independência do Brasil em relação a Portugal, no dia 7 de setembro de 1822, tá? Ainda data que ainda hoje a gente comemora com o feriado da independência, certo? Características da proclamação da independência do Brasil. Foi um movimento elitista, conduzido pelas elites, executado por Dom Pedro I, e que não teve qualquer participação de camadas e segmentos populares, tá bem? Além disso, essa mudança política no Brasil beneficiou apenas as elites brasileiras. Por quê? Porque foram elas que conduziram todo o processo. Para a população, ficou exatamente a mesma coisa que estava antes. O Brasil manteve a sua estrutura econômica e social, ou seja, o Brasil manteve-se como um país latifundiário, monocultor, escravista, com essas terras concentradas nas mãos de um pequeno grupo que formavam a nossa elite econômica, tá bem? Por que tudo isso? Porque a elite, que nem eu falei para vocês atrás, queria garantir o seu status social e os seus privilégios conquistados aí desde a vinda da corte portuguesa ao Brasil. Bom, que nem eu adiantei para vocês no comecinho da nossa aula de hoje, a independência marca, ela coroa, ela finaliza com aquele processo que nós iniciamos lá atrás e chamamos de crise do sistema colonial. A crise do sistema colonial tem como ponto final a proclamação da independência do Brasil, ou seja, todos os eventos que aconteceram foram desgastando essa relação entre Brasil e Portugal, foram desgastando a dominação portuguesa sobre o Brasil, e a vinda da corte portuguesa para cá vai dar aos brasileiros esse sentimento de emancipação, de independência. Esse sentimento cresce com o desejo de recolonização e acaba chegando finalmente aqui neste ponto que é a independência, ok? E aqui nós temos aquele quadro famoso do Pedro Américo, né, o grito do Ipiranga, onde nós temos aqui a figura central como Dom Pedro I, rodeado pelos dragões, né, depois chamados de dragões da independência, e aquele proferindo o famoso grito independência ou morte. Interessante desse quadro é o seguinte: se vocês observarem aqui ao canto, ok, vocês têm uma figura em primeiro plano. O que significa isso? Na frente, né, na perspectiva do quadro, essa figura representa uma pessoa popular, tá? Vocês percebam aí pelo estado das roupas dela, pelo modo como ele está vestido, e ele olha tudo isso que está acontecendo sem entender nada do que está se passando, tá, ok? Pedro Américo colocou isso daqui justamente para mostrar a falta de participação do povo no processo de independência, tá bem? Esta região hoje, em São Paulo, já está completamente urbanizada, faz parte do parque que fica à frente do Museu Ipiranga, que vai ser reaberto em breve, ele está sendo restaurado. No final desse parque, você tem um mausoléu, onde estão enterrados Dom Pedro I e suas duas esposas, ok? E esta casa que vocês observam aqui no quadro, ela foi preservada, ela ainda está dentro deste parque, tá bem? Bom, pessoal, tem alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Teve algo que vocês não entenderam, gostariam de retomar? E aí, galera? João, depois você pode fazer um exercício que eu não entendi? Claro, vamos fazer então um exercício, a gente entra no primeiro reinado. Que exercício que é, por favor? É o primeiro de sala, da página 83. Tá, da aula 7? Isso. Tá.
Exercício de sala, aula 7. Vamos lá, então. Pessoal, eu estou na apostila 2, página 83, tá certo? Exercício número 1 das atividades para a sala. Vamos lá juntos, então. A vinda da família real deslocou definitivamente o eixo da vida administrativa da colônia para o Rio de Janeiro, mudando também a fisionomia da cidade. A presença da corte implicava uma alteração do acanhado cenário urbano da colônia, mas a marca do absolutismo acompanharia a alteração. Ok? Pergunta: as transformações ocorridas na cidade do Rio de Janeiro em decorrência da presença da corte estavam limitadas à superfície das estruturas sociais. Por quê? Nós falamos aí exaustivamente que a vinda da corte portuguesa ao Brasil, ela causou alterações, certo? Que alterações foram essas que a gente pode destacar? Quem lembra? Fala para mim. Galera, que mudanças a vinda da corte portuguesa trouxe para o Brasil? Ô, João, não foi a criação de várias coisas aí? Que coisas? Você pode me falar? Tipo, do Banco do Brasil, do Jardim. Perfeito. Foi criado o Banco do Brasil, o Jardim Botânico, a Biblioteca Nacional, a cidade do Rio de Janeiro foi reformada, certo? Essas mudanças, elas são mudanças que a gente pode chamar de mudanças superficiais. Como assim? A cidade do Rio de Janeiro foi reformada, só que a base social e econômica do Brasil sofreu alguma alteração com a vinda da corte portuguesa? E aí, pessoal? O Brasil deixou de ser um país escravocrata, deixou de ser controlado por aquelas elites, só porque a corte portuguesa veio para cá? Não. Não, essas coisas mantiveram-se. Então, o que a gente tem que falar sobre a vinda da corte portuguesa? Em relação ao Rio de Janeiro, os hábitos das pessoas mudaram. Agora eles tinham que conviver com o rei, certo? Economicamente, o Brasil ele teve uma melhoria, porque os portos do Brasil foram abertos para as nações amigas de Portugal. O comércio no Brasil vai se intensificar. Porém, o Brasil continuava um país escravocrata e controlado por uma elite ligada à terra. Isso não sofreu nenhuma alteração com a vinda, certo? Então, quando a gente fala em vinda da corte portuguesa ao Brasil e nas mudanças que ela causou, essas mudanças não afetam a organização econômica e social do Brasil. Elas introduzem hábitos, elas dão ao Brasil o comércio que ele não tinha com outras nações, porém o Brasil continua um país escravocrata e controlado por uma elite ligada à terra. Tem alguma questão que fala algo semelhante com isso que a gente acabou de conversar? É a B, não é? Muito bem. Perfeito, alternativa B, que é a alternativa correta. Ela diz o seguinte, ó: a expansão das atividades econômicas e o desenvolvimento de novos hábitos conviviam com a exploração do trabalho escravo. Foi exatamente isso que a gente acabou de conversar agora. Certo? Ô, João, você pode fazer uma da aula anterior para mim? Claro. Qual que é o exercício? Página 79. Página 7, 9. Questão 10. Questão 10. Vamos lá, então, pessoal, por gentileza. Aula 6, página 79, exercícios propostos, atividades propostas, exercício número 10. Vamos lá. Após a leitura do texto a seguir e com base nos seus conhecimentos sobre o tema, responda a questão. Em Confidência Mineira de 1789 e em Confidência ou Conjuração Baiana de 1789, tem em comum o fato de serem reprimidas pela coroa portuguesa ainda na fase de preparativos e o desejo de autonomia de seus participantes, pois consideravam-se prejudicados e excluídos dos benefícios pelos quais acreditavam ter direito de usufruir em sua plenitude. Apesar de algumas opiniões contraditórias, percebe-se que o diferencial entre as duas conjurações é o fato de que a Conjuração Mineira teve um caráter elitista em sua organização e execução até o fim,
enquanto a Conjuração Baiana, ao adquirir contornos mais radicais e populares, causou o afastamento dos líderes intelectuais da elite local, que organizaram inicialmente o movimento, fazendo com que mulatos, escravizados, brancos pobres e negros libertos se transformassem os cabeças do levante. Pergunta: fazendo um paralelo entre os movimentos revolucionários, Confidência Mineira e Conjuração Baiana, nós podemos afirmar o quê? Pessoal, o que a gente falou sobre esses dois movimentos? Além desses pontos comuns que o texto destacou, quais outros pontos em comum eles tinham? Lembram daquela tabela que eu coloquei para vocês na aula? Que outros pontos em comum esses dois movimentos tinham? Qual que era a ideias iluministas, não é? Isso, eles foram influenciados pelo iluminismo. Perfeito. Tomando como base a influência iluminista, qual era o modelo político que eles propunham caso o movimento tivesse sucesso? Independência. República, né? A República. Muito bem. Caso a gente conseguisse a independência em relação a Portugal, o Brasil organizaria isso como uma república. Esse é outro ponto em comum entre os dois movimentos. Certo? Em relação aos movimentos que influenciaram a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, quem lembra quais foram eles? Que movimento influenciou a Inconfidência Mineira? Um movimento que aconteceu antes. A das 13 colônias nos Estados Unidos. Perfeito. A Revolução Americana, que terminou com a independência das 13 colônias inglesas, fazendo surgir os Estados Unidos. E que movimento que influenciou a Conjuração Baiana? Uma dica, um movimento que acontece no mesmo ano em que aconteceu a Inconfidência. Foi a Revolução Francesa, não? Perfeito, foi a Revolução Francesa, tá bem? Então, a partir dessas três características que nós colocamos, a influência iluminista, que propunha a organização da República, a influência do movimento norte-americano, que aconteceu nos Estados Unidos, e da Revolução Francesa, a gente consegue resumir que tanto a Inconfidência Mineira quanto a Conjuração Baiana foram movimentos que tiveram uma grande influência iluminista. Tá? A gente percebe na proposta de organização política e nos movimentos que influenciaram esses dois movimentos. Tem alguma alternativa que fala algo parecido com isso? Ah. Muito bem, alternativa A, tá certo? Ela diz o seguinte: enquanto os participantes da Inconfidência Mineira, em geral, buscavam como modelo político a república organizada nos Estados Unidos, na Conjuração Baiana, foi clara a inspiração da Revolução Francesa. Tá certo? Tá bom, João, obrigada, viu? Conseguiu entender? Aham. Sim? Tá. Pessoal, tem mais alguma dúvida em algum exercício? Mais alguma coisa? Teoria, ficou alguma coisa para trás? Nada? Bom, galera, se tá tudo certo, se não tem nenhuma dúvida, ok? Vocês podem me falar a qualquer momento que ela surgir. Eu vou iniciar o assunto da ficha 6, que é primeiro reinado, tá bom? Então vamos lá. Primeiro reinado é o período que sucede a proclamação da independência. Então, proclamada a independência do Brasil, nós entramos num período histórico chamado primeiro reinado. O que a gente vai destacar sobre o primeiro reinado? É o período onde a gente fala, pela primeira vez, no Brasil independente. Quais são as características gerais que a gente pode destacar? A primeira delas é o reinado de Dom Pedro I. Dom Pedro I, que proclamou a independência do Brasil, assume o poder como o imperador do Brasil. E aí vocês têm uma pintura da coroação de Dom Pedro I como o imperador do Brasil, ok? Aqui a gente tem que destacar o seguinte: diferentemente da América Espanhola, ou seja, das colônias que pertenciam à Espanha, o Brasil, pós-independência, manteve a sua unidade territorial. A gente vai ver, principalmente durante o período regencial, que isso foi mantido a muito custo. Custou caro em vidas, em recursos financeiros, em equipamentos, manter a unidade territorial do Brasil. Porém, depois de independente, o Brasil manteve-se como um território unificado, diferente da colônia ou das colônias espanholas, que no momento posterior à independência se fragmentaram nos vários países que a gente vê aí, que são os nossos vizinhos hoje, tá certo?
a corte portuguesa que veio junto com Dom João VI, pelo menos boa parte dela, manteve-se aqui no Brasil e isso começou a incomodar a elite brasileira. Por quê? Porque a elite brasileira não desfrutava de certos privilégios que a corte portuguesa possuía. A elite brasileira não era nobre, ela tinha poder econômico porque ela tinha terras, mas a corte portuguesa era nobre, eles tinham títulos de nobreza e, portanto, eles tinham privilégios esses que a elite brasileira não possuía, e isso causava um certo desconforto na elite do nosso país com a presença desses nobres portugueses aqui, tá bem? O Brasil herdou de Portugal a organização monárquica, tá bem? A política brasileira, apesar de no papel ser uma monarquia parlamentar, ela tinha traços e características de uma monarquia absolutista. De onde veio esse absolutismo? De onde o Brasil pegou este caráter absolutista? De Portugal, que momentos antes da proclamação da independência apenas faz a transição para o parlamentarismo, mas ao longo de quase todo o momento em que a corte portuguesa esteve aqui, prevaleceu o absolutismo português, certo? Alguma dúvida, pessoal? Até aqui, querem perguntar alguma coisa ou posso seguir? E aí? Acho Tudo que pode certo? ser. Então. Então vamos lá. Bom, seguindo. Quem reconheceu o Brasil como um país independente? Como foi esse processo? Galera, presta atenção, ó. Não basta um país se declarar independente, tá? Se outros países não o reconhecerem como tal, não firmarem acordos comerciais, alianças diplomáticas, abrirem embaixadas neste país, não adianta um país se autoproclamar independente, como o Brasil tinha feito. Era necessário que outros países o reconhecessem como uma nação independente. Então, o momento da independência do Brasil é seguido da busca deste reconhecimento por outros países, tá bem? O primeiro país a reconhecer a independência do Brasil, um dos primeiros, foi a Inglaterra, ok? A Inglaterra, ela vai interceder favoravelmente, né, vai interceder favoravelmente ao Brasil junto à Santa Aliança. Estão lembrados da Santa Aliança? Que é aquela organização que surge no contexto do Congresso de Viena. Era uma organização que tinha por objetivo fazer valer tudo aquilo que o Congresso de Viena tinha decidido, que era o quê? Colocar no trono os monarcas europeus que haviam perdido o poder por conta de Napoleão, e um dos objetivos da Santa Aliança era recolonizar a América, que havia ficado independente nesse contexto de desorganização que o Napoleão causou. Pois bem, a Inglaterra, que era membro da Santa Aliança, ela vai interceder não só favoravelmente ao Brasil, mas a toda a América. Ela vai bater o pé e vai, de certo modo, ir contra essa tentativa europeia de recolonizar o continente americano. Vocês conseguem imaginar por quê? Que a Inglaterra vai auxiliar desta maneira o Brasil e outros países aqui da América? Para tirar de Portugal a vantagem, tipo, que o Brasil, eles pegavam muito ouro e tudo mais. Quase isso daí. Escravidão. Tem a ver com a escravidão também. Tem mais um motivo, que é, na verdade, o motivo principal. Esses outros também são, mas tem um principal. Quem lembra? Ou quem imagina qual seja? Imagine vocês o seguinte, por que a Inglaterra estava intercedendo favoravelmente a nações recém-criadas no continente americano que surgiram depois que a colonização portuguesa e espanhola acabaram? Vocês conseguem imaginar o porquê que a Inglaterra estava fazendo isso? Vou dar uma dica para vocês, tá? Oi? Eu não ouvi. Fala de novo, por favor. Pessoal, eu vou dar uma dica para vocês. Ó, olha aqui. Quem que ajudou Portugal, a corte portuguesa a vir ao Brasil? Não foi a Inglaterra? Por que a Inglaterra fez isso? Vocês lembram? O que a Inglaterra ajuda? Os portos, não é? Muito bem, porque ela queria, perfeito, a abertura dos portos, o fim do pacto colonial. Aqui, galera, vai ser a mesma coisa, o mesmo motivo.
Se a América fosse recolonizada pela Europa, basicamente Portugal e Espanha, voltaria a valer o pacto colonial. Quem que iria perder o comércio com o Brasil e com as outras nações que surgiram aqui na América? A Inglaterra. Então, os ingleses, visando interesses principalmente comerciais, eles vão ir contra a recolonização, porque eles queriam manter este comércio com as nações que surgiram aqui na América, ok? Muito bem. Então, é isso daqui que eu coloquei para vocês nesses próximos parágrafos, tá bom? E, além deste interesse, o que fez a Inglaterra interceder favoravelmente ao Brasil, junto à Santa Aliança, foi o fato do Brasil assumir uma dívida que Portugal tinha com os ingleses, na época, 1822, no valor de 2 milhões de libras esterlinas. 2 milhões de libras esterlinas é dinheiro hoje, muito dinheiro hoje. Vocês imaginam isso lá na primeira metade do século XIX. Era muita grana. Tudo bem? Então, os ingleses tinham interesses comerciais e econômicos em relação ao Brasil independente. É por isso que os ingleses vão interceder ao nosso favor, junto à intenção da Europa de recolonizar o Brasil. Tá bom? Querem perguntar alguma coisa? Tem alguma dúvida até aqui? Posso seguir? Sim? Vamos lá, então. Bom, os ingleses concederam empréstimos ao Brasil também, tá certo? O Brasil precisava de dinheiro para executar os seus programas de Estado, e aí, então, os ingleses vão emprestar esse dinheiro que o Brasil precisava. Então, era interesse da Inglaterra esses empréstimos, tá certo? Porque eles seriam pagos com juros. E os ingleses exigiram do Brasil o prolongamento do Tratado de Livre Comércio por mais 15 anos. O que é esse Tratado de Livre Comércio? Estão lembrados daqueles tratados de 1810? Um deles era o Tratado de Livre Comércio e o outro era o Tratado de Aliança e Amizade. Por meio do Tratado de Livre Comércio, os ingleses pagariam apenas 15% de taxa, de imposto em cima dos produtos que eles vendiam para o Brasil. Essa taxa é menor, inclusive, do que os produtos portugueses, que pagavam em 16%. Tudo bem? Então, os ingleses quiseram a extensão deste tratado. Bom, e os ingleses começaram a exigir do Brasil a extinção do tráfico negreiro, ok? Num prazo de 3 anos, tá? Não é acabar com a escravidão, mas acabar com o tráfico de escravos. Fim do tráfico de escravos, a médio prazo, colocaria fim à escravidão, que era o interesse principal dos ingleses. E aí eu pergunto para vocês, qual que era o interesse da Inglaterra em acabar com a escravidão no Brasil? Tá aqui, ó. O interesse dos ingleses era ampliar o mercado consumidor brasileiro, ok? Tendo mão de obra escrava, esse escravo não recebendo salário, ele não tinha condições de comprar aquilo que a Inglaterra vendia. Se eu transformo esse escravo em uma mão de obra assalariada, este trabalhador com dinheiro no bolso, ele vai poder consumir aquilo que a Inglaterra vende ao Brasil. Isso aumentaria o mercado consumidor, ok? E faria com que o Brasil consumisse mais produtos da Inglaterra. Bom, aqui uma observação importante para vocês. Vocês perceberam que o Brasil estava completamente nas mãos da Inglaterra, certo? E aí surge, desde aquela época, e entre os historiadores que estudam esse assunto, a ideia de que o Brasil deixa de ser dependente de Portugal, no momento da sua independência, e passa a ser dependente da Inglaterra. Tudo isso vai prejudicar a imagem de Dom Pedro I. Ele vai perder poder junto à elite brasileira que o havia apoiado na proclamação da independência. A elite vai olhar para Dom Pedro I e vai ver o seguinte, pô, se a gente proclamou a independência do Brasil, tendo você à frente do processo, deixamos de depender de Portugal e passamos a depender da Inglaterra. Então, o que mudou, né, na nossa história? Tudo bem? Vocês estão entendendo, galera? Estou indo muito rápido. Vocês querem voltar em algum ponto? Tiveram alguma dúvida? E aí, povo? Tá tranquilo, João. Tranquilo? Então vamos lá. O outro país que vai reconhecer a independência do Brasil foram os Estados Unidos. Lembrando, eles já estavam independentes na altura que nós estamos tratando, que é o comecinho do século XIX. Os Estados Unidos ficam independentes ainda já no final do século XVIII, tá certo? Por que os Estados Unidos reconhecem a independência do Brasil? Porque já valia, naquela época,
a doutrina Monroe. O que é a doutrina Monroe? A América para os americanos. O que era isso? Era uma proposta dos Estados Unidos para afastar qualquer influência europeia ou qualquer tentativa da Europa de recolonizar o continente americano. Só que os norte-americanos também tinham um objetivo com isso. O que eles queriam? Ao afastar a influência da Europa sobre a América, os Estados Unidos garantiriam que eles iriam exercer essa influência sobre a América. Reconhecer a independência dos países americanos era uma moeda de troca. Estou reconhecendo a sua independência. Quando eu precisar de algum acordo comercial e tudo mais, eu vou ser favorecido, porque eu vou cobrar esse reconhecimento. Tudo bem? Então, os Estados Unidos tinham um projeto de tornar a América sua grande área de influência. Esse projeto foi bem sucedido. E o primeiro passo é reconhecer a independência dos países que formavam o continente americano e afastar qualquer tentativa da Europa de manter a sua influência sobre a América. Tá bom? Seguindo. Uma vez independente, como que o Brasil estruturou politicamente o seu Estado? De que maneira que o Estado brasileiro foi estruturado? Foi formada uma Assembleia Constituinte. Fala para mim qual que é o objetivo de uma Assembleia Constituinte, pessoal. Para que serve? É se reunir para vetar ou aderir a alguma lei, alguma coisa? Não sei. Muito bem. A Assembleia Constituinte, ela é uma reunião, vamos colocar assim, formada por políticos, né? E o objetivo é a aprovação, a votação e a aprovação das leis que vão compor a Constituição. Então, a Assembleia Constituinte tem por objetivo final criar uma Constituição, certo? Essa Assembleia Constituinte que se forma no Brasil, que tinha por objetivo criar uma Constituição, ela tinha uma tendência liberal. O que significa dizer que ela tinha uma tendência liberal? O objetivo dela era diminuir o poder de quem? Do imperador. Como assim? O objetivo dessa Assembleia Constituinte era criar uma Constituição, organizar politicamente o Brasil de modo que ele fosse uma monarquia parlamentar, onde o poder seria retirado das mãos do imperador e transferido ao parlamento. Ok? A gente já vai ver que Dom Pedro I não vai concordar com isso. Bom, essa Assembleia era dividida em grupos, tá bem? Quais eram esses grupos? O primeiro deles era o Partido Brasileiro. Quem formava o Partido Brasileiro? A ala conservadora, que propunha a divisão do poder entre o parlamento e o imperador e eleições indiretas, e nós temos a ala liberal, que propunha a soberania do parlamento, ou seja, o parlamento governaria sem a interferência do imperador, tá bem? Então, os conservadores queriam que o poder fosse dividido. Então, parte das incumbências ficariam na mão do imperador, parte na mão do parlamento, as eleições seriam indiretas. Os liberais propunham a divisão completa. O imperador seria chefe de Estado e o primeiro-ministro, que representava o parlamento, seria chefe de governo. Ok? Separação completa entre os dois. O imperador não tinha poderes para interferir no parlamento, porém eles também propunham eleições indiretas. Já já a gente vai ver, tá? Por que isso. E o Partido Português era outra ala dessa Assembleia Constituinte. Esse Partido Português era contrário à divisão entre Brasil e Portugal, a independência do Brasil. Então, ele ainda tinha esperanças na recolonização. Certo? O que eles propunham? Propunham a concentração total dos poderes nas mãos do imperador. Afinal, o imperador, Dom Pedro I, português, né, filho do rei de Portugal, se ele tivesse plenos poderes, ele iria favorecer os portugueses aqui no Brasil. Quando a gente entrar em período regencial, nós vamos ver que essa rixa entre brasileiros e portugueses vai ficar ainda pior, tudo bem? Motivos é essa tentativa de Portugal no início de recolonizar o Brasil, de concentrar os poderes nas mãos de um rei português apenas para favorecê-los. Fala para mim se tem alguma dúvida nesse slide. Fala para mim se tem algum ponto que vocês gostariam de comentar comigo. Alguma dúvida? E aí, terceiro? Tranquilo, João. Tranquilo? Vamos seguir, então. Quais as características dessa Assembleia Constituinte? Bom,
Os estrangeiros não poderiam exercer cargos políticos, foi uma das coisas que eles votaram. Qual que era o objetivo dessa votação? Era afastar os portugueses, principalmente o partido português, do imperador, ok? Estabeleceu o voto censitário. O que era o voto censitário, pessoal? Só pessoas que tivessem determinada renda, que conseguissem comprovar essa renda, poderiam votar. Isso excluía a grande massa da população brasileira, que é uma população pobre, das decisões políticas, ok? E este caráter censitário desta Constituição fez com que surgisse a expressão Constituição da Mandioca, tá? Esse nome até engraçado, ele tem um motivo, ok? Qual que era o motivo, pessoal? A pessoa que tinha o direito de participar da política brasileira, ela conquistaria este direito, ela provaria que ela tinha a renda necessária a partir da quantidade de alqueires em suas terras que ele dedicasse ao cultivo da mandioca. Por que isso, galera? Motivo Porque não tinha valor, né? Perfeito. A mandioca era um produto sem valor, pessoal. Como assim? Mandioca não era algo que você plantava para vender. Ninguém comercializava a mandioca. A mandioca era destinada, no Brasil, para a alimentação dos escravos, ok? Então, as propriedades que tinham escravos, elas cultivavam a mandioca para a alimentação deles. Ninguém plantava para vender. Pois bem, como que eu determino se a pessoa tem renda suficiente para participar da política? Pessoal, o que determinava a posição social no Brasil, a renda no nosso país? Não era a posse de terras? O Brasil não era um país agrário? Certo? Pois bem, sendo um país agrário, tendo a terra como a condicionante para a riqueza e para o estado social, como que eu determino se o cara tem terras o suficiente, ou seja, tem renda suficiente para participar da política? Eu exijo que ele pegue um pedaço dessa sua propriedade e nela cultive a mandioca, certo? Se ele pegar um pedaço dessa sua terra, dessa sua propriedade, e nela cultivar a mandioca, um produto sem valor, um produto que não tem comércio, o que vai acontecer? Ele vai mostrar que ele tem uma grande quantidade de terras, certo? E que ele pode, então, participar da política. Tá bem? Entenderam, pessoal? Sim. Sim? Perfeito. Aí, galera, vai acontecer o seguinte. A simples existência de uma Assembleia Constituinte, ela ameaçava os poderes do imperador. Por quê? Porque o imperador deveria obedecer essa Constituição, certo? Desse jeito, em 1823, o Dom Pedro I vai dissolver a Assembleia Constituinte. Lembrem vocês que a Constituição não havia sido aprovada ainda, então ele tinha esse poder. Quando ele dissolve a Assembleia, alguns deputados ainda vão se recusar, né, a interromper as reuniões, vão continuar reunidos ao longo da madrugada. Esse episódio ficou conhecido como Noite de Agonia, e na sequência, Dom Pedro I determina a prisão e o exílio destes políticos. A gente vai ver que lá no período regencial, no comecinho, esses políticos vão ser anistiados, vão ser perdoados pelos regentes e vão voltar ao Brasil. Tá bem? Bom, desse modo, ao dissolver a Assembleia Constituinte, Dom Pedro I outorgou a primeira Constituição do Brasil no ano de 1824. O que significa dizer que ele outorgou a Constituição? Outorgar significa dizer que ele impôs a Constituição. Se a Constituição tivesse sido votada e aprovada por uma Assembleia Constituinte, que era o que estava acontecendo, nós diríamos que essa Constituição foi promulgada. Como Dom Pedro I dissolveu a Assembleia Constituinte em 1823 e impôs uma Constituição redigida e aprovada por ele em 1824, a gente fala que a primeira Constituição do Brasil, a Constituição de 1824, ela foi outorgada, ou seja, ela foi imposta por Dom Pedro I. Isso daqui é, então, o livro, né, que contém a primeira Constituição do Brasil, aqui o carimbo, né, da aprovação do imperador e um molde da mão dele. Isso daqui estava no Museu Nacional do Rio de Janeiro, aquele museu que pegou fogo há uns anos atrás, então, com certeza, isso daqui foi destruído. Tá bem? Pessoal, por que Dom Pedro I outorgou a Constituição? Porque ele queria manter o seu poder. Ao outorgar uma Constituição que ele
impôs, ele garantiria os seus poderes. Bom, tem alguma dúvida até aqui? Querem perguntar alguma coisa? Sim ou não, povo? Galera? Não, João, tá. Não? Tá. Então é o seguinte, ó, vai terminar a nossa aula, faltam 2 minutinhos, tá certo? Se não tem mais nenhuma dúvida, eu vou encerrar, ok? A nossa aula e na semana que vem eu retomo o assunto, voltando novamente em Primeiro Reinado, tá? Nas características da Constituição de 1824 e Confederação do Equador para a gente encerrar. E aí na semana que vem a gente combina as nossas 2 aulas, tá bom? Vou usar 2 aulas semana que vem para que a gente consiga recuperar colocar em dia o nosso assunto, tá bem? Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado pela paciência, pela Ô, companhia. João, deixa eu te perguntar. Pode perguntar. A criação da Assembleia Constituinte surgiu depois da influência dos Estados Unidos. A Assembleia Constituinte foi criada logo após a proclamação da independência, porque um país independente precisa de uma Constituição, certo? Então, uma vez que o Brasil estava independente, foi criada essa Assembleia Constituinte com o objetivo de formar uma Constituição para o Brasil. Quando o imperador percebe que essa Assembleia vai limitar os seus poderes, que essa Constituição vai limitar os seus poderes, ele dissolve a Assembleia. Sim, a gente tem uma influência grande dos Estados Unidos na estruturação política do Brasil, pelo menos nesse comecinho, tá bem? Mas aí o imperador percebe que isso ia tirar poderes das suas mãos, então ele joga a estruturação política do Brasil para outro lado. Entendi. Tá? Lá no período regencial, essa influência norte-americana, da República Norte-Americana, ela vai voltar. O primeiro momento da regência, ele é chamado de primeira experiência republicana do Brasil. A gente vai estudar isso na sequência. Por quê? Porque os regentes estruturam o Estado, reestruturam o Estado brasileiro de tal modo que o Brasil, o modelo político, né, que o Brasil passa a adotar se assemelha muito a uma república. Tá bem? Entendi. Mais alguma coisa? Teve mais alguma dúvida? Não. Não? Tudo tranquilo, pessoal? Para todo mundo? Tranquilo, Sim? João, valeu. Então tá. Pessoal, muito obrigado aí pela atenção de vocês, pela paciência, pela companhia. Até semana que vem. Bom feriado para vocês e bom final de semana também. Grande abraço para todo mundo. Se cuidem, tá? Falou, João. Valeu, até mais.